Eu vou começar esse vídeo sendo bastante honesto. Eu ainda tenho muita resistência de gravar vídeo. Eu não sei como é que faz eles. Inclusive, o que me disseram é que é para eu logo no começo dizer a conclusão do vídeo ou fazer uma pergunta para tentar prender as pessoas e tal, mas eu não sei fazer isso. O que eu sei é ler coisas e comentar o que eu li e usar essas coisas para ensinar clínica fenomenológica existencial. Então, pro vídeo de hoje, eu meio que fui relendo um dos meus trechos favoritos do livro Grande Sertão Veredas, e conforme me foram aparecendo coisas, como uma espécie de guia turístico, eu fui comentando, como se eu estivesse dando uma aula. O que eu vou dizer aqui, ou o modo que eu vou dizer aqui, não é muito diferente como eu dou as minhas aulas lá nos grupos de estudos, nas supervisões, ou no IFEM, por exemplo. Então, para bem ou para mal, nesse vídeo vocês estão meio que ganhando uma aula minha. E aí nos comentários vocês podem dizer se gostam ou não desse formato, mas eu peço que vocês deixem para meio que avaliar esse formato depois que vocês escutarem tudo, assistirem o vídeo todo. Já que muito do que eu pensei em falar nesse vídeo é sobre se dispor a escutar o outro na forma dele. Então, o trecho que eu decidi comentar começa assim: sei que estou contando errado pelos altos, dizimento, mas não é por disfarçar, não, pense. Não, estou contando assim porque é o meu jeito de contar. Eu acho engraçado porque, assim lá como no meu último vídeo, o Reobaldo comenta da temática de modo de falar. Ele também aponta, né, assim como o Bob Ross, os contrastes da vida. Ou melhor, ele aponta que a vida se dá em contrastes. Ele diz: isso é como o jogo de baralho. Verte, reverte. O que vale são as outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros, acho que nem não misturam. Contar seguido, aliviado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje eu vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido, desgovernado. Assim eu acho. Assim é que eu conto. Mas não é supostamente dessa proximidade que eu queria falar, né, no vídeo de hoje. Porque que eu já acabei gastando tempo pra apontar essa questão do modo de falar no meu último vídeo, né. Eu citei essas coisas porque, para além delas serem literalmente o começo do trecho que eu decidi ir comentando nesse vídeo, ela é atravessada por algo que eu considero muito importante. Claro que eu considero isso muito importante porque eu sou eu, né? E parte dessa minha ideia de eu é me apresentar e me entender como psicólogo. Apesar de quando me perguntam o que eu faço, né, qual o seu trabalho, eu digo que eu sou um leitor profissional. Mas o ponto é que, se eu fosse um geógrafo, muito provavelmente me aparecesse belezas mais singulares em outros lugares. E essa coisa que é relevante para mim é o fato de Grande Sertão Veredas, apesar de parecer, ele não é um monólogo ininterrupto, mas é um diálogo cheio de pausas. Talvez dizendo isso de uma maneira mais simples, o Reobaldo, ele tá falando com alguém. Esse acontecimento me atravessa como uma espécie de oportunidade para dar destaque a algo que eu considero muito importante na prática clínica da psicologia, que no caso é a escuta. Porque, sendo Grande Sertão Veredas um diálogo, uma conversa, isso quer dizer que o Reobaldo fala. Mas ele também não fala de qualquer jeito. Ele fala para alguém ou com alguém. E esse alguém com quem ele fala também não é qualquer um. Pode parecer qualquer coisa, mas toda essa contação do Reobaldo, da sua experiência, toma forma e contorno enquanto ele fala dela com alguém. O Reobaldo, ele não fala de qualquer lugar. Nesse ponto da vida, ele já está em idade avançada, como ele comenta na citação, né? Ele diz: e meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora sou anta empossada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta. Só o deu grátis. E o troco. Assim, nesse trecho o Reobaldo ele tá dizendo duas coisas, né? Uma delas é que ele já tá, de certa forma, dado. Ele tem reputação, ele não só sabe de si, como os outros também sabem dele, mas ele também tá dizendo que isso foi construído com o tempo. Basicamente, ele tá dizendo que ele tá velho. Não só velho, mas perto de morrer. Eu acho isso interessante. No caso, eu acho interessante ele dizer Deo gratias, né? Deo gratias é uma expressão em latim que quer dizer graças a Deus. Geralmente ela é dita nas missas, né? Mas não é em qualquer momento ou em qualquer lugar ou qualquer jeito da missa, né? Essa expressão é dita mais ou menos no final das coisas. É tão dessa forma que até no cotidiano da vida fora da igreja, até mesmo
aqueles ateus às vezes têm uma espécie de escorrego pseudo-freudiano e dizem graças a Deus quando as coisas acabam, né? Sei lá, você tá com um problema técnico, daí você liga pro atendimento ao cliente, né? Só que em pleno futuro de 2025, para as empresas, os humanos são muito caros e estão em falta, né? E quem te atende, então, é uma suposta inteligência artificial. Por essa inteligência artificial ela não ser humana, ao tentar solucionar um problema técnico, você acaba ganhando outro problema técnico, que é tentar se comunicar com um bot no seu telefone ou no seu celular, né? Aí depois de várias tentativas e frustrações, por algum acaso desencontrado, você é encaminhado para uma chamada que te deixa em uma fila de espera no telefone. E para mim é muito exacerbador existir fila de espera no telefone. Mas depois dessa espera, você escuta a voz de um ser humano. Daí, o seu problema em si nem começou a ser solucionado, mas ao ouvir aquela voz, você sussurra não para si, mas talvez para algo meio que transcendental, né? Graças a Deus. Deu grátis. Que mundo é esse no qual a gente vive que se tornou um alívio ter que falar com o atendente no telefone, né? No passado isso era um problema, hoje é outra coisa. Hermenêutica, talvez, sei lá. O Riobaldo, ele tá nesse ponto da vida, ele tá perto do final. Mas tem outra coisa, né? Essa expressão, para mim, tá muito atrelada à parte do Coríntios da Bíblia. Nesses trechos, né? Uma ideia que se repete bastante é a noção de vitória em Deus. Ou vitória com Deus, né? Por exemplo, eu cito uma dessas partes. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para mim isso é relevante porque, de certa forma, em Grande Sertão Veredas, o Riobaldo tá lá na questão dele com o diabo, né? No caso, se o diabo existe ou não. O Riobaldo fez ou não um pacto com o diabo. E aí, se arvorar em Deus numa espécie de sabedoria que nele sempre há vitória, pode ser algo relevante para uma alma que não sabe se está condenada ou não, né? Se é pactária com o diabo ou não. Mas tem outra coisa que eu acho interessante nisso, né? Quem escreveu o Coríntios foi o apóstolo Paulo, né? Mas o relevante não é nem quem escreveu, né? É o contexto da escrita. O apóstolo Paulo tem uma relação próxima com os coríntios, mas ele saiu de lá para fazer a peregrinação dele, ele passou por vários lugares, mas mesmo distante, o Coríntios se mantinha próximo dele e ele próximo de Coríntios. Tanto que ele escreveu uma série de cartas para esse lugar. Os trechos que eu citei, né, antes, agora há pouco, são parte dessas cartas. Mas, relativamente próximo do fim da vida, o Paulo retorna e passa alguns meses em Coríntios. Todo esse trecho do Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até mais ou menos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, é meio que o Paulo explicando por que ele demorou tanto para retornar. E aí tá, né? Porque isso é interessante para mim. Primeiro, que você não vai entender porque é interessante até eu chegar na parte que o Riobaldo comenta da carta da Nhorinhá. Se você assistir o vídeo até o final, você vai entender. Segundo, é o fato de Paulo começar em um lugar, dar várias voltas e depois voltar para o lugar onde ele começou. Não só isso, né? Mas também tentar explicar por que ele fez o que fez, ou melhor, por que ele fez como fez. O que é algo muito parecido como o Riobaldo a comentar da sua própria história. Nesses versículos, o Paulo tá meio como o Riobaldo, que diz: sei que estou contando errado pelos altos, dizimendo, mas não é por disfarçar, não, pense. Não, eu estou contando assim porque é o meu jeito de contar. Mas não é só nas palavras ou as palavras, né? O Riobaldo e o Paulo estão dizendo, cada um ao seu modo, que a travessia é desse jeito. Que a vida se dá desse jeito. E claro, tanto o Riobaldo quanto o Paulo, nessa altura da história deles, eles já têm uma reputação. Já tem bastante tempo acumulado, eles já estão velhos. Dizendo de outra forma, eles já estão no Deo Grátis. Parece que eu tô aqui, como no meu último vídeo, falando sobre modos de contar, né? Modos de falar. E, como eu vim dizendo, o Riobaldo conta, mas ele não conta de qualquer jeito. Ele conta a partir de um diálogo. Esse ex-professor, ele tenta de alguma forma refletir acontecimentos que ele atravessou e atravessaram ele. Esse ex-jagunço faz isso justamente retomando a sua história. No caso, recontando a sua história. De maneira literal, o Riobaldo parte do travessão, seguido de um nonada, e chega na travessia.
Para mim, quando eu falo de escuta a partir desse contexto inicial da fala do Riobaldo, a questão é que muito se comenta dos grandes personagens que compõem essa obra, né? Como o próprio Riobaldo, ou lá o astuto Zé Bebelo, o sertão em si, até mesmo a vida e a linguagem contida na obra, né? Também comentam do calendoscópio, que é a fauna e a flora desse sertão, que de alguma forma cabe nessas páginas. Alguns, inclusive, comentam daquele João, né? O Guimarães Rosa. Só que eu, meio que vestido dessa profissão que eu tenho, tendo que comentar aquilo que eu supostamente vi para um monte de supostos psicólogos também, não qualquer tipo de psicólogo, mas psicólogos malucos o suficiente para estarem vendo um vídeo sobre clínica psicológica no YouTube. Eu olho pro texto e dentro de todos esses personagens, o que mais me chama atenção não é nenhum deles. O personagem que de alguma forma ajuda no fazer iniciar essa história também é uma espécie de travessão ou travessia seguido de um nonada ou quase nada, assim. Já que esse personagem ele não tem nome, muito menos uma aparência definida e apesar de Riobaldo reagir e interagir com ele, nunca se sabe o que esse personagem diz exatamente. Esse personagem é a pessoa que está ali conversando com Riobaldo. Para mim, como leitor, esse é o personagem mais importante de todo o Grande Sertão Veredas. Assim, não necessariamente o mais importante, mas ele é parte daquilo que se constitui como o mais importante. Né? Por que eu acho isso, né? Porque sem esse personagem, muito provavelmente a história não existiria. Pelo menos não existiria no formato que ela foi apresentada pra gente. Eu acho que isso pode ser meio esquisito, então eu tento explicar um pouco, né? Como eu tentei apresentar, Grande Sertão Veredas é uma espécie de travessia. Mais especificamente, a travessia do Riobaldo. Tanto travessia como acontecido, ou seja, o passado do Riobaldo, quanto travessia enquanto acontecendo. Ou seja, o encontro dele com ele mesmo para se reencontrar com as suas questões a respeito de si. No caso, o que constitui ele e todas essas coisas, né? De certa forma, falando numa espécie de fenomenologia existencial, essa obra me toca muito mais como uma coisa de Kierkegaard do que uma coisa de Heidegger. Mas isso é só sofisma, como diz o Riobaldo. O sério, pegando mais uma das expressões do Riobaldo, é que nas palavras do Riobaldo, ele quer, e aí eu cito, né, o que ele quer. Ele fala, armar a ponta de um fato para depois de pedir um conselho. O interessante é que ele nunca pede esse conselho. Talvez o Riobaldo ele não quer que contem para ele, mas sim busca um espaço onde ele possa se contar. Porque o que ele quer é se encontrar de alguma forma, e aí eu cito, né, ele fala, mas eu, o que é que eu era? Eu ainda não era ainda. Se ia, se ia. E no ato de se contar, ir se encontrando, ir se sendo, ir se indo, né? Contar a sua história para o interlocutor faz parte desse processo. Esse compartilhar, esse se encontrar, esse ter alguém que escute, o próprio Riobaldo aponta como algo fundamental nesse processo de vir a se saber, né? Dessa coisa de se ir de encontro a si mesmo. Como ele diz nessa passagem aqui, eu cito, sempre sei, realmente, só o que eu quis, todo o tempo. O que eu pelejei para achar era uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. Aqui era que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem que ter, senão a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é. O Riobaldo, né, além de outras coisas, nessa passagem está dizendo que essa inteira, essa coisa que sempre foi dele, é coisa muito difícil de se encontrar sozinho. Por isso, na sua busca, ele também procura alguma coisa ou alguém que possa ajudar ele na procura. O Paulo Ronay, né, que foi professor, tradutor e também nesses predicados dá para colocar amigo de Guimarães Rosa, ele comenta que no começo de Grande Sertão Veredas tem muito enrolamento, assim. De alguma forma parece que o Riobaldo faz círculos e mais círculos em volta do real assunto que ele quer tratar, como a travessia de Paulo, por exemplo. Parece que até mesmo o próprio Riobaldo sente algo nessa direção, já que justamente no começo desse trecho que eu citei, logo no início desse vídeo, ele começa dizendo que, e aí eu cito de novo, né? Sei que estou contando errado pelos autos, dizimento. Mas, como quase tudo presente nesse livro, o Riobaldo não fica em apenas uma das margens nessa travessia, né? Porque logo em seguida ele diz, mas não é por disfarçar, não, pense, de grave,
Na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. E, logo em seguida, antes de prosseguir com seu relato, o Riobaldo ele aponta talvez um dos motivos de aceitar essa personagem como ouvinte, como escutador dessa história toda, né? Quando ele diz: o senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu. Não é criatura de pôr denúncias. De alguma forma, parece que nessa troca entre o Riobaldo e aquele que está escutando ele, o Riobaldo percebe que o escutador o atende, no sentido de pensar o dos outros como sendo o seu. E esse escutador também ele não julga. Pelo menos não julga de uma maneira meramente pejorativa, assim. Então, eu acredito que se aquele que acompanha a história se dispõe a prestar atenção no do outro como se fosse dele, vai notar que nada é de graça naquilo que o Riobaldo diz. Ele próprio, nesse mesmo parágrafo que eu estou aqui citando, ele diz logo em seguida: não, estou contando assim porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas. Isso é como um jogo de baralho. Verte, reverte. É mais ou menos aquela coisa que o Suassuna comenta, né? Quando aponta que perto de buraco tudo é beira. Todas as coisas que o Riobaldo conta são à beira desse buraco de conhecer-se que ele quer achar. E o Riobaldo até meio que dá dicas assim sobre escutar, né? Porque ele aponta para aquele que deseja escutar bem que tudo é sério. E aí ele fala: o sério pontual é isso. O senhor me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isso, da história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. E aí talvez, né, por eu ser psicólogo, esse movimento do Riobaldo me parece muito natural, assim. Porque, no fim das contas, ele tá falando com alguém que ele não conhece muito, nem muito conhece. Pelo menos, a princípio. O ex-tatarana não sabe bem se esse que escuta ele realmente ouve bem. Presta atenção. Se escuta desarmado. Então, no começo, enquanto ele conta, ou seja, enquanto ele é visto, o Riobaldo ele também assiste. Observa para tentar ver se aquele que escuta tem constância de observar. Então, ter um espaço de escuta se faz importante, porque apesar de Grande Sertão Veredas ter mais de 400 páginas, o Riobaldo não é simplesmente um grande falador, assim. Que assim, na linguagem dá para se falar de um modo onde se fala muito e não se diz nada, e dá para dizer bastante coisa com pouco. E me parece que Riobaldo pouco falou da sua história, já que esse ex-líder não conta a sua história para qualquer um. Contou, no caso, pro compadre Meuquelelém, que é grande amigo e mestre dele, e para essa pessoa que escuta ele nesse momento. No caso, o senhor que é o ouvinte do Grande Sertão Veredas. E só se dispõe a contar, e aí o Paulo Ronay comenta e eu cito, ele fala: uma história dessas só pode ser contada pelo protagonista em primeira pessoa. A indecisão do começo, em que lembranças fragmentadas se sucedem ao sabor das associações, correspondem à hesitação do narrador, que só depõe as reservas depois de ver fixo o interesse do ouvinte, o qual não somente desiste da intenção de prosseguir viagem no mesmo dia, mas anota a relação em sua caderneta. Porque é só depois que essa escuta é encontrada que Riobaldo comenta o que ele quer da conversa. E isso, eu acredito, começa a se desabrochar justamente a partir desse trecho que eu citei no começo desse vídeo, né? Na verdade, para mim, esse trecho representa uma espécie de epicentro de vários começos. Um desses começos, ao meu ver, é a posição entre Riobaldo e aquele que o escuta. Parece para mim que é mais ou menos a partir desse momento que Riobaldo decide, ou pelo menos se permite, falar a respeito da sua história de outra forma. Mas sem esquecer o que já foi dito lá no começo, né? Que, mesmo ele dizendo de outra forma, tudo o que ele disse antes tem importância e é relevante. É a partir desse instante que ele vai começar a desemendar, né? E, inclusive, em outro trecho, ele também comenta o seguinte, eu cito: conto ao senhor é o que eu sei e que o senhor não sabe. Mais principal, quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor saiba. Eu cito isso para apontar mais uma vez da importância do encontro que é sustentado por essa escuta, também para apontar mais uma vez que, apesar dessa fala, o Riobaldo ele nunca faz a pergunta para aquele que ouve. E assim, eu não comento essas coisas para dizer que o Riobaldo está sendo ilógico ou ele está se contradizendo. Se eu lidasse com esse livro a partir de uma lógica racional, eu nunca ia conseguir terminar de ler esse livro. Ou seja, eu nunca ia conseguir acompanhar a fala do Riobaldo. E, para além de qualquer coisa, o Riobaldo ele é humano, né? Eu comento isso para destacar o fato de que, muitas vezes, o mais importante não é uma espécie de resposta ou solução. Porque, como o Riobaldo já disse, isso que ele busca encontrar desde sempre foi dele. O mais importante, e também anterior a isso, é a construção do espaço de escuta que possibilita o acontecimento. O movimento do Riobaldo demonstra que isso não se dá a partir de uma espécie de neutralidade. Na verdade, isso segue outra direção, através de um movimento interessado que se dispõe a escutar com atenção aquilo que vem ao seu encontro.
É assim, claro, que de uma maneira desarmada. E é por isso que, como leitor, meu personagem favorito dessa história toda é aquele que escuta o Riobaldo. Porque sem ele, o Riobaldo não teria falado do modo que falou. E Grande Sertão Veredas nunca teria existido. Pelo menos nunca teria existido dessa forma que foi apresentado pra gente. E assim, se falo essas coisas é porque, feliz ou infelizmente, eu falo também como psicólogo. E ao falar dessas coisas a partir dessa posição, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o encontro na clínica. Porque se o encontro na clínica não é a mesma coisa, pelo menos é algo muito próximo disso. A explicação disso meio que está contida em todas as coisas que eu já disse até agora, né? Se não está aparente é porque está talvez entre elas. Seria talvez preciso subentender, falando meio como o Reobaldo. Mas o próprio Reobaldo aponta tal coisa quando ele diz o seguinte, eu cito: o senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho. Mas, talvez por isso mesmo, falar com o estranho assim, que bem ouve, logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo. Mire e veja. E aí, mais uma vez, né, pelo olhar, o Reobaldo aponta matemática. O que é ruim dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de si. Para isso é que muito se fala? E assim, fundamentalmente, para muito se falar, é preciso de um espaço de escuta. E o modo do encontro entre aquele que escuta e Reobaldo faz Grande Sertão Veredas nascer para o leitor. De certa forma, desarmado, aquele que escuta se dispõe a se encontrar com o sertão de Reobaldo, que é o mundo e está dentro da gente. O que, para mim, é uma tarefa muito especial, mas também muito difícil. A recompensa disso, seja como leitor, seja como aquele que escuta, e aqui eu também estou falando do trabalho terapêutico, é poder acompanhar o outro na aproximação e descoberta e redescoberta de todas essas cores claras e escuras, belezas instigantes e atormentadoras, vistas macabras e deslumbrantes, dores agudas e prazerosas, sabores doces e amargos. Enfim, como disse Reobaldo, né? Ele fala: isso é como um jogo de baralho, verte, reverte, que estão nessa travessia. Porque, realmente, aquele que escuta não dá resposta, porque nem precisa e também nem é muito possível, assim, já que a resposta desde sempre era de Reobaldo e era de responsabilidade dele. E isso, inclusive, nem parece que é uma espécie de saber que Reobaldo muito admira nesse senhor. Em uma passagem ele diz o seguinte, eu cito: mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como o papel. O senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Assim, é como conto. Antes, conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei. Um grande sertão. Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é sua fineza de atenção. O Reobaldo, né, tá aqui dizendo que basicamente ninguém sabe. Talvez nem esse senhor saiba. Mas isso não é necessariamente um problema, já que não é uma espécie de saber anterior do outro que atrai o Reobaldo para esse espaço de contação, de se dizer e de se redizer, mas sim uma escuta desarmada, que carrega uma fineza de atenção, que assim, no seu escutar, nem que seja de maneira momentânea, o Reobaldo acaba por agarrar inteira e encontra sua resposta. É quase como se o escutador fosse o rio do Reobaldo, como se o próprio ato de escutar fosse por si só aquilo que é atravessável, o meio da travessia. Daí, o Reobaldo depois tenta demonstrar por que é correto o jeito dele de contar a história dele. Em poucas palavras, é correto porque é assim que se dá na vida. Para fazer isso, ele conta a história de uma outra travessia. Não de uma pessoa necessariamente, mas de uma carta. Mas carta também faz travessia, né? E ela pode trazer muitas coisas como pessoas também. Ele diz o seguinte, eu cito: mire e veja, aquela moça meretriz, por lindo nome Nhorinhá, filha de Ana dos Usa, um dia eu recebi dela uma carta. Carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Escrita, acho que por outra lei à mão. Essa Nhorinhá tinha lenço curto na cabeça, feito crista de anu branco. O anu branco é um pássaro que parece ter um topete, né? O topete dele parece o do Pidgeotto, para aqueles que conhecem Pokémon. Ou para aqueles que não conhecem Pokémon, esse topete parece com aqueles caras que raspam a lateral do cabelo e deixa, né, o meio grande. E aí passa pomada no cabelo e penteia pra trás. Em geral, esses caras também usam pomada no bigode pra deixar aquela ponta de arco, né? Tipo um cabide. Só que esse pássaro, ele consegue fazer uma coisa que esses caras provavelmente não conseguem fazer, que é levantar o topete. Nesse sentido, esse pássaro começa a aparecer aqueles punks, tipo o Supla, antes dele começar a aparecer mais com a Ana Maria Braga. Mas daí o Reobaldo continua dizendo, ele fala: escreveu, mandou a carta. Mas a carta gastou uns 8 anos pra me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casado. Carta que zanzou para um lado longe e para outro, nesses sertões,
nesses Gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só, Riobaldo, que está com o Medeiro Vaz. E veio trazida por tropeiros e viajores, recruzou tudo. Quase não podia mais se ler, de tão suja dobrada se rasgando. Mesmo tinha enrolado noutro papel, encanudo, com linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de quem tinham recebido aquilo. O último que me veio com ela, quase que por engano de acaso, era um homem que, por medo da doença do toque, ia levando seu gado de volta do Gerais para Caatinga. Eu acho esse comentário interessante porque ele diz quase por engano de acaso, né? O que é para mim inteiramente irônico, já que dá para dizer que toda essa travessia da carta é basicamente um grande engano de acaso, o que, por sua vez, me faz pensar que toda a travessia, seja ela de uma carta, uma barca, a do Riobaldo, da pessoa que escuta ou a nossa, é em si, fundamentalmente, um grande engano de acaso. Ele diz que um homem, provavelmente dono de terras, já que tinha gado para se preocupar e também fazer travessia com eles, tinha medo da doença do toque. Doença do toque é um nome incomum para o carbúnculo, também chamado de antraz. Doença causada por bactérias, que atacam vários animais, como o gado, né? Mas raramente também podem atacar o ser humano. O nome se dá porque a doença causa umas feridas meio furúnculos, como se fossem umas espinhas anabolizadas com um agrotóxico. E, pelo que eu li, essas feridas, para um terror muito maior ainda, dão uma balançada quando elas são tocadas, assim. Tipo um pudim, sei lá. O que em si é assustador, mas como quase todas as coisas assustadoras, a ciência também explica que esse balanço acontece porque a ferida, no seu interior, ela vai acumulando gás. E aí, falando em ciência, graças a Deus, deu grátis, né? Existe uma vacina contra isso. E se o ser humano não esquecer que doenças existem, algo que parece cada vez mais raro hoje em dia, e continuar tomando vacinas, essa doença fica controlada. Mas tem, assim, pelo menos pra mim, duas coisas interessantes a respeito da doença do toque e esse trecho do livro, né? Uma dessas coisas é mais metafórica e a outra é mais literal. A coisa mais literal é que essa doença, no caso, a bactéria, já foi usada como arma de guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, naquela convenção lá de Genebra, ficou decidido que não seria mais usado, né, essa bactéria como uma arma biológica. Mas, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Se tem placa, tem história. Da mesma forma que se tem uma lei, também tem uma história. Eu falo isso porque mesmo depois dessa reunião e da convenção e tudo mais, essa bactéria ainda foi usada como arma biológica. E o interessante não é necessariamente esse fato em si, mas como essa bactéria foi transportada, ou o meio que usaram para propagar a doença. E a resposta, né? Cartas. Mandavam cartas infectadas para pessoas, lugares, vilarejos. A doença do toque, ela vinha em cartas. O interessante é que é justamente por tentar evitar a doença do toque literal que o Riobaldo é infectado pela doença do toque metafórica. No caso, a carta chega nele e quando ela chega, o Riobaldo é infectado. Tanto que ele sente a carta no corpo. Ele diz aqui, eu cito: "Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor em Lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive na Aroeirinha e conheci concernente amor. Nhorinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca." E assim, só para terminar esse comentário meio infectologista, o dono do gado tentava escapar da doença do toque, levando o seu gado de volta do Gerais para Caatinga, né, logo que chovia, porque no Cerrado do Gerais, com as suas árvores e chuvas relativamente considerável, se acumula bastante umidade. Já na Caatinga, que tem uma vegetação mais curta, tem um clima mais seco, árido, essa coisa toda é muito menos úmida, né? E a bactéria da doença do toque precisa de umidade no solo para germinar e se proliferar. E aí eu cito a história da carta, né? Eu cito: "Eu já estava casado, gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Quando conheci de olhos e mãos essa senhorinha, gostei dela só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo. E aí já estive morando mais longe, Magoal, no São Josézinho da Serra, no indo para o Riacho das Almas e vindo do Morro dos Ofícios." Aí vem a parte que eu já citei, mas eu cito de novo. "Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor em Lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive, na Aroeirinha, e conheci concernente amor. Nhorinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. De lá para lá, os 8 anos se baldavam. Nem estavam. O senhor subentende o que isso é?" Assim, tem muita coisa nessa parte, né? Mas eu só queria falar dessa coisa de baldavam. Ele diz: "Não, Riobaldo. De lá pra lá, os 8 anos se baldavam."
A palavra baldar, se você for meio esquisito como eu, pode ser entendida como estar todo balde, ou agir como um balde, ou tacar um balde em alguém, né? De balde mesmo, aquela coisa que você coloca água quando o seu intestino teve trabalho por demais, né? Mas não é bem isso, né? Em geral, baldar é mais conhecido quando ele está atrelado a um prefixo, no caso, ex, de esbaldar. Com esse prefixo, a palavra fica muito próxima de esbanjar, né? Esbaldar quer dizer, basicamente, carnaval. No dicionário, diz o seguinte: divertir-se, aproveitar algo com entusiasmo e diversão. Esbaldou-se no coquetel. Foi a festa para se esbaldar. Mas o Riobaldo ele não está falando a partir de prefixos aqui, né? Ele está baldando. E baldar quer dizer malograr, frustrar, tornar inútil, empregar com mau efeito, frustrar-se, ser ineficaz, descartar, desfazer-se de cartas inúteis. Desfazer-se de cartas inúteis. Que coisa. Numa palavra, o Riobaldo concentra tudo o que eu já falei. Até lá a coisa esquisita da bactéria, né? Mas claro, dá pra entender muito mais de uma coisa nesse trecho, né? Tanto que o Riobaldo diz logo em seguida, né? Depois do baldar, ele fala: senhor subentende o que é isso? Porque essa carta, ela descarta muita coisa. Ela descarta a distância temporal entre o Riobaldo e Inhorinhá, também descarta a distância geográfica. Tanto que o Riobaldo sente ela, mesmo ela não estando necessariamente presente, né? De um jeito que, mesmo amando a própria mulher, mais do que isso, amando a própria mulher mais do que amava quando começou a amar, o Riobaldo é tomado por um sentimento de amor por Inhorinhá. Também a carta é um acontecimento. E, como todo acontecimento, no seu particular, ela não é nada, assim. O acontecimento não é nada. Mas, na medida em que Riobaldo conta a travessia da carta, ela se torna algo muito maior. Porque o que a carta também descarta é uma espécie de grande noção e estrutura absolutamente lógica das coisas. Seja a noção de tempo, seja a noção de distância, seja a noção de moral, ou qualquer coisa que seja. No seu descartar, a carta acaba destacando. No caso, ela destaca a singularidade ambígua e totalmente arremessada que é a travessia, que é o nosso existir. E assim, só para lembrar a coisa toda, seja para mim mesmo, já que a minha memória não tá das melhores, ou para você que tá me ouvindo agora. O Riobaldo começou a contar essa história da travessia da carta para apontar que o modo dele de contar a própria história, no caso, o modo dele de narrar a própria travessia, é o certo, é o apropriado. Certo no sentido de ser como a vida se dá no se dar da vida, naquele quase por engano de acaso, né? Sendo esse acontecer da vida, na vida vivendo, né, como poderia dizer a Clarice, como uma história poderia ser contada de outra forma, caso queira resguardar essa singeleza gigantesca, né? E assim, tem outra coisa que a carta descarta, nesse descartar que destaca, né? E isso parece só um sofisma, essa frase, mas eu não vejo assim, porque para mim isso é como um esculpir, assim. O escultor, ele trabalha não por um adicionar, mas por um constante descartar. E quando ele descarta, o mágico da coisa, que por uma lógica pode parecer paradoxal, mas o mágico da coisa é, na medida que ele descarta, ele vai destacando outras coisas. Antes de ser aquela mão gigante, o Davi era um bloco de mármore. Não qualquer bloco de mármore, né? Mas um bloco que tinha sido descartado por vários outros artistas. Mas, na medida em que Michelangelo descarta no seu esculpir, ele acaba por destacar outras coisas. Essa outra coisa, que para mim a travessia da carta que Riobaldo comenta, descarta, essa outra coisa que anda de mãos dadas por um racionalismo puramente técnico, é o império do individualismo. A carta não é capaz de chegar onde chega sozinha. Não foi por apenas uma mão que ela passou, mas foi por várias mãos, muitas, impossível de contar quantas. O Riobaldo diz, e eu cito: carta que zanzou por um lado, longe para outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só, Riobaldo que está com o medeiro Vaz. E veio trazida por tropeiros e viajores, recruzou tudo. Quase não podia mais se ler, de tão suja, dobrada, se rasgando. Mesmo tinha enrolado noutro papel, encanudo, com linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de quem tinham recebido aquilo. Inclusive, nem mesmo foi pelas mãos da Inhorinhá que a carta foi escrita. O Riobaldo disse, eu cito: mire, veja, aquela moça meretriz, por lindo nome Inhorinhá, filha de Ana dos Usa, um dia eu recebi dela uma carta. Carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Escrita, acho que,
por outra alheia mão. Se não fosse pelas mãos de outros alheios, a carta nem poderia começar a existir. Claro, se não fosse pelo encontro das mãos de Reobaldo com as mãos de Nhorian, a carta não existiria também. Mas eu não estou aqui falando necessariamente de uma corrente de causa e efeitos sequenciados e sequenciáveis que fizeram a carta aparecer nas mãos de Reobaldo, já que o próprio Reobaldo coloca tudo isso em questão quando ele menciona aquele quase por engano de acaso. O que eu estou dizendo é que, usualmente, para tentar me defender de absolutismo, eu digo, a princípio, na maior parte das vezes, me parece que a gente acredita que faz as coisas pela gente, em absoluto. E assim, claro, num sentido mais raso, de fato, a gente faz as coisas pela gente. Mas existe toda uma confluência absurda de mãos, préstimos, algibeiras e capangas que caminham por uma imensa vastidão de gerais nesses sertões, que dão uma espécie de arcabouço para a gente simplesmente cogitar a possibilidade de estar fazendo as coisas por nós mesmos. Por exemplo, meu avô, por parte de pai, era um preto pobre da Bahia. O pai dele, meu bisavô, pelo que sei, também sendo um preto pobre da Bahia, nem exerceu necessariamente a função de pai, né? Não ajudou no sustento do meu avô. Se vendo nessa situação, uma alternativa de subsistência que meu avô encontrou foi, muito jovem, se alistar na marinha. Nesse processo todo, ele encontrou a minha avó. No processo deles, eles tiveram vários filhos. Um desses filhos, obviamente, foi meu pai. Pelo fato do meu avô ser militar da marinha, ele viajou o mundo, né? Mas numa dessas viagens, ele teve que vir servir no Rio de Janeiro. Então, ele e a família dele tiveram que sair da Bahia e se mudar para o Rio de Janeiro. Mas, mesmo sendo um militar, meu avô ainda era um preto pobre. Então, sendo ele um preto pobre, ele teve que se contentar em morar não nos cartões postais do Rio de Janeiro, mas no que era possível para ele. Nessas escolhas encontradas, a região da Baixada Carioca apareceu. Mas ele não decidiu, ou foi decidido para ele, morar em qualquer lugar. Depois de algumas mudanças, quase que por engano de acaso, ele, e por conseguinte, toda a sua família acabaram por morar na mesma rua que a mulher que viria a ser minha mãe foi morar. Mas isso é só metade de uma metade de uma metade. Porque o pai da minha mãe, meu outro avô, não nasceu no Rio de Janeiro. Na verdade, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Portugal. Meu bisavô, buscando melhorar a qualidade de vida dele e da família dele, decidiu, e também meio que foi decidido por ele, tentar a vida no Brasil. Dos lugares possíveis da escolha, acontece que o Rio de Janeiro aparece. Meu avô, apesar de não ser preto, também era pobre. Ele era jovem, carpinteiro de profissão, né? Também não tinha muitas opções de onde morar. Acontece que, também, dessas várias mudanças, a Baixada Carioca é escolhida por ele como possibilidade. E lá ele tem 3 filhos. Um desses, obviamente, a minha mãe. Hoje em dia, a minha avó ainda mora nessa mesma casa que meu avô construiu. Mas hoje ela tá bem diferente, essa casa. Ela é fechada, cheia de muros ásperos, grades e telões de metal. O que, apesar de fornecer algum tipo de segurança, bloqueiam a vista dentro e também impossibilitam a vista de fora. Eu comento isso porque, se meu avô, naquela época, já tivesse construído a casa desse jeito, talvez meus pais nem tivessem encontrado, porque eles se encontraram enquanto meu pai passava na rua e minha mãe olhava do muro da casa. O muro que nessa época era muito baixo e não tinha grades. Mas, mesmo assim, talvez eu não pudesse vir existir porque, segundo meu pai, minha mãe, em um primeiro momento, disse pra ele que não gostava, não tinha interesse por ele. O que ele entendeu como o que foi dito, né? Mas que depois de um tempo, quando ela mostrou interesse e ele foi questionar essa lógica, ela disse que, na verdade, ela estava testando meu pai. Eu, apesar de ler bastante e ser psicólogo, eu não consigo entender essa lógica, mas desse encontro, desencontro e posterior encontro dos meus pais, eu surgi. Mas talvez não tivesse a possibilidade de surgir por muito tempo, porque eu nasci cheio de complicações. Não necessariamente existenciais, eu ainda era muito jovem para isso, mas parecia que se eu não tivesse cuidados imediatos, eu não iria durar muito tempo ali naquela minha estreia. Os meus pais ouviram os médicos falando entre si, por linguagem médico, né? Só que, quase por engano de acaso, minha mãe tem uma prima que é médica. E aí a minha mãe correu pro orelhão, o que, sem uma gota de ironia, né? Hoje em dia é um artefato de museu. E aí minha mãe ligou desse orelhão para essa prima. E, como um papagaio, repetiu termos médicos para alguém que os podia traduzir. A minha mãe disse que essa prima falou que meus pais tinham que me tirar de lá imediatamente pelos motivos X, Y, Z. E foi o que eles fizeram. E por isso infinitas outras coisas que eu nem faço princípio de saber, porque não há muitos que saibam, como o Reobaldo diz, né? Eu cito, vou lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei, ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas, e só essas poucas veredazinhas. Hoje, eu posso estar aqui na tela de vocês falando a respeito desses parágrafos de um texto que outra pessoa essa que, por sua vez,
também por impensáveis, improváveis, veredazinhos aconteceu de escrever. Enfim, o meu ponto aqui não é dividir a minha biografia com vocês. O meu ponto aqui é parecido com o do Reobaldo a contar a história da travessia da carta. Mas eu não sou tão poeta e inteligente quanto o Reobaldo. Aí eu preciso ser mais literal, talvez. Esse meu argumento todo é no intuito de apontar o fato de que a carta, como ele disse, perto de algum finalmente, chegou lá pela doença do toque. E esse é outro sentido metafórico dessa doença para mim. É o acontecimento indizível de que a carta só faz travessia, só chega a nós por isso. No caso, por essa doença do toque. A gente só pode ter a possibilidade de cogitar a nossa travessia por causa da doença do toque. Porque a gente não se dá por si mesmo. A gente se dá desde sempre. Desde antes de qualquer começo supostamente nosso. Por relação. A gente só pode se iludir que vai fazer as coisas por nós mesmos por causa dessa doença. Da mesma forma, Grande Sertão Vereda só pode existir da forma que existe por causa dessa doença, já que ele surge a partir do encontro de Reobaldo com aquele que fornece para esse ex-chefe um espaço de escuta desarmada, onde ele possa se contar e se recontar da maneira que lhe é sua. Tô meio cansado. Acho que eu vou parar por aqui, mas se esse formato de vídeo interessou, você pode comentar aqui para me notificar, que aí eu já penso e preparo futuros vídeos nesse formato, né? E outra coisa é que, se você tem interesse, né, nessa articulação entre literatura e psicologia, o Guilherme fez um vídeo sobre isso também que você pode conferir aqui.